Prazer ver vocês. Tem 2 anos, né, que eu vim aqui a última vez. Vim no Dia das Mães. Agora vim no dia do futebol. Sempre uma comemoração, graças a Deus. Antes da gente compartilhar a palavra, eu gostaria de mostrar só um videozinho de uma viagem que eu e meu esposo realizamos ano passado no sertão do Nordeste, no sertão de Pernambuco e no agreste do Rio Grande do Norte. É um videozinho pequenininho, não sei quem é que pode ajudar, e está no meu computador, já está na tela principal, está escrito Nordeste Betel, beleza? É um rapidinho aí de imagens, para vocês se alegrarem desse momento que todos nós compartilhamos, né? Vocês também, de alguma forma, estavam lá. Tem o som, tá? Ah, não vai sair o som? Tem que sair o som. Se não sair o som, não tem graça. Foi uma viagem muito boa, irmãos. Pegamos um calor daqueles, né? Novembro, período de seca, mas assim, a gente pudesse voltar todo ano, mas é porque sai um custo alto, né, para 2 pessoas. Mas voltaria todo ano para fazer um trabalho no sertão, porque realmente é muito gratificante, principalmente para nós. Sempre nós somos muito abençoados. O povo nordestino é um povo muito agradável, né? Tem um magnetismo lá no sertão que a gente sente até vontade de ficar, tem que ter até cuidado, senão fica. Obrigada. Esse é meu esposo, irmãos, para quem não conhece. Esse é o Vale do Catimbau, sertão de Pernambuco. Igreja Presbiteriana em Pernambuco. Pastor Haroldo, Pernambuco. Presbiteriana. Sebodocó, Presbiteriana. É o final de Pernambuco já. A nossa igreja de Belo Horizonte tem uma congregação em Bodocó. Essa é a casa do pastor. Esse é o centro de artesanato no sertão. Esse é o agreste de Rio Grande do Norte. Aí é a Igreja Batista do Rio Grande do Norte. No meio do deserto tem oásis. Ai, que bom rever essas imagens. Fomos muito surpreendidos, porque vimos um sertão diferente. Eu, pelo menos, quando estive há 20 anos atrás, no Sergipe, e retornando agora, 19 anos e quase 20, né? Em novembro do ano passado, eu vi um sertão realmente melhorado. Eu vi 3 institutos federais no meio do sertão. Isso é muito abençoado, mano. Que a gente sabe que tem Instituto Federal nas capitais, mas no meio do sertão, eu vi 90% das casas tinham poços para 16 mil mililitros de água, ou poços de fibra, de vidro, cinzas, ou construídas com cimento. Então, na época das chuvas, fica mais fácil de reservar água para um tempo maior. Ou eles compram carro-pipa e reserva a água. A vida do povo realmente deu uma melhorada. Além dos institutos federais, eu vi polo de universidades públicas,
né, as grandes universidades como Federal de Pernambuco, Federal Rural de Pernambuco, Federal do Rio Grande do Norte, eu vi os polos no sertão, universidades particulares, também de ensino à distância. Então foi muito gratificante ver que a vida do povo deu uma melhorada significativa, mas como nós estamos no Brasil, a gente sempre quer melhorar e precisa melhorar mais. Eu tenho a certeza que se o sertão tiver aquela dignidade que é básica para todo mundo, gente, é o melhor lugar para se viver, porque tem qualidade de vida, o sertão tem qualidade de vida. Nós amamos o Rio de Janeiro, nós somos da cidade, amamos, sabemos os benefícios que aqui tem, mas também morar numa cidade menor, que você pode chegar mais rápido no seu trabalho, que você pode ter mais acesso às pessoas, que você pode ter um pouco de oportunidade de viver mais, também é muito bom. Isso está acontecendo no sertão. A melhor uva que eu comi foi em Buíque, plantada em Petrolina, Pernambuco. Eu tenho certeza que você nunca comeu uma uva verde daquela. A uva que eu como em Belo Horizonte vem de Jundiaí. Tenho nada contra os paulistas, eu amo São Paulo. Mas aquela uvinha de Jundiaí, Jesus, tem que melhorar muito. Mas essa de Petrolina é um negócio assim absurdo de delicioso. E às vezes a gente não sabe disso porque não está próximo da gente. Mas esse país, eu posso te afirmar, é o nosso país, é o nosso Brasil lindo e maravilhoso. E que Deus continue nos usando para que Ele seja assim. E hoje eu quero falar de um assunto para que Deus nos use, diante de uma situação que está mexendo com todo mundo. Então, gostaria de abrir Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Reve, é até que horas a minha pregação? Sabe que mulher tem um problema com a fala, né? Ela vai além do tempo. Tá, obrigada. Gálatas 5, a partir do 16. A minha versão está no smartphone, talvez seja um pouco diferente da de vocês. Digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Vou repetir o 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Sendo que os frutos do Espírito são aqueles que a gente acabou de ler do texto de Gálatas. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, que incendeia o nosso coração, que ilumina o nosso caminho, que aquece a nossa vida, que nos traz esperança, que nos orienta. Ela é tudo para nós. Senhor, não importa se hoje nós estamos alegres por causa da festa esportiva, ou se estivemos um pouco atrás tristes por questões políticas do país, ou porque ficamos chateados por causa da economia, ou Senhor, de familiares que estão enlutados, seja qual for a tristeza, sabemos que a Tua palavra de alguma forma vai aquecer o nosso coração. Vai nos trazer paz, vai nos trazer graça, vai nos aliviar, vai levantar a nossa cabeça e vai fazer a gente seguir em frente. Para em todo tempo estar testemunhando o quanto o Senhor é vivo, o quanto o Senhor é real. Porque é certo, Senhor, que por aqui nós vamos passar,
mas a eternidade contigo é um prazer que vamos desfrutar. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Amém. Queridos, há um tempo atrás, eu acho que tem sido discutido entre todos nós as questões morais, éticas, no nosso país, no nosso ambiente evangélico. A gente tem discutido, falado muito. Nós assistimos televisão, nós andamos nas ruas, nós lemos os jornais, nós conversamos com as pessoas, nós nos atualizamos através de sites da internet. Por vários meios nós somos informados e formados. E a gente acaba dialogando um com o outro sobre determinados assuntos que de alguma forma incomodam a sociedade brasileira e mais ainda os cristãos. Questões que envolvem principalmente a moral. E esse texto, ele nos chama a atenção para os frutos do Espírito que tem no crente e para os frutos da carne para aquele que não é crente. E no meu texto, que eu acredito que no seu também, na sua versão, quando fala que o Espírito do Senhor, deixa eu pegar aqui mais precisamente, o 17, porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, e vai falando, porque o fruto do Espírito, no versículo 22, o Espírito com letra maiúscula, então a gente entende que não é o nosso Espírito, é o Espírito de Deus, que habita em nós, que fica lutando contra esse Espírito também, que tenta continuar habitando em nós, que é o espinho na carne, ou a própria carne. Esse Espírito com letra maiúscula, que vem da parte de Deus, que nos ajuda a lidar com o dia a dia. E são os frutos do Espírito no crente que fazem a diferença dos frutos do Espírito daqueles que não são. E às vezes a gente acaba cobrando daquele que não é cristão, daquele que não é regenerado, que ele tenha o mesmo fruto do Espírito. Ele tem o mesmo comportamento, o mesmo entendimento, a mesma postura. A gente não pode cobrar isso deles. Isso pode ser cobrado de nós, e Deus vai cobrar de nós, porque se somos de Deus, temos que ter o fruto que foi mencionado aqui. Gozo, longanimidade, paz, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E uma questão moral que tem sido discutida nas conversas mais íntimas entre os casais com os filhos, entre os irmãos, na escola dominical, nos encontros de células, nos estudos bíblicos, tem sido a questão do homossexualismo. O homossexualismo hoje ele está sendo tratado de uma maneira bastante acentuada. Ele está nas grandes pautas de discussão, a nível geral e principalmente no meio evangélico. E no nosso meio, nós lidamos com a questão homossexual de uma maneira bem desafetuosa, porque nós entendemos pela palavra de Deus que é uma prática que não é aprovada pelo Senhor. O problema é que esse assunto ele tomou uma proporção de uma discussão que começou a se tornar tão intolerante no meio evangélico, começou a se tornar tão individualista, tão sectarista, a gente tão egoísta. Isso está acontecendo com o outro, é com ele, é com o mundo, isso não é comigo. Teve um encontro numa determinada igreja, que eu acho que foi um psicólogo que foi falar do assunto da sexualidade e trouxe o debate então para a igreja. Uma das pessoas da congregação então foi perguntar como é que vai lidar com a questão homossexual que não influencie os seus filhos, porque eu estou preocupada dos meus filhos andarem na rua e assistirem cenas de pessoas do mesmo sexo tendo uma atitude de beijo, de abraço, muito externalizado, e meu filho ali comigo numa praça passeando, ele vai ver isso. O que eu faço para não influenciar as nossas crianças, para que isso não influencie os nossos filhos? É uma preocupação. Eu não nego que tenhamos que falar do assunto, tratar o assunto.
o que eu comecei a pensar e refletir é como o assunto está sendo tratado, é como ele está sendo lidado, como ele está sendo colocado, e a maneira como nós estamos respondendo a essa problemática. Porque diz respeito a nós. São pessoas, não são ETs homossexuais, são pessoas. E que podem entrar na nossa igreja, e que podem estar na nossa igreja, e que podem nascer em famílias cristãs, e serem criados na igreja, e depois de um tempo, refletir a sua sexualidade pelo lado que a gente entende que não deveria, não é o correto. E a gente está tendo uma certa dificuldade, e tem que tratar o assunto. Mas o que me chama a atenção é como é que se tornou o discurso de alguns líderes, de uma arrogância quase suprema, de uma intolerância, de uma soberba, sem olhar para o seu próprio ao redor. E perceber que isso não é um problema lá de fora, ou de uma política que está permitindo, isso sempre existiu, e sempre vai existir. Os países muçulmanos são os países que têm o maior rigor religioso que temos hoje no mundo. Não é o cristianismo conservador, não é o cristianismo da chamada cortina lá do norte dos Estados Unidos, que é extremamente conservador, não é o cristianismo antigo, o cristianismo histórico, que é mais severo. O islamismo é muito severo com essa prática. Não existe religião que seja tão severa quanto o Islã. Se no mundo muçulmano alguém for pego na prática homossexual, essa pessoa, ela é presa. E se ela for pega mesmo no ato, ela vai ser condenada à morte. De vez em quando tem uns casos aí de 10, 15 que vão para a prisão e são sentenciados à morte e são apedrejados em praça pública ou cortada a sua cabeça em praça pública. Porque foi pego no crime homossexual. Então nem o Islã, com toda a sua severidade, todas as suas normas muito bem costuradas, onde rege toda uma nação muçulmana, consegue evitar que existam muçulmanos homossexuais. Não consegue evitar. Isso está no ser humano, porque o pecado, como diz aqui o texto de Gálatas, irmãos, o fruto da carne já dizia Paulo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse para a mulher adúltera: não peques mais. Você já está livre, ninguém mais vai te apedrejar, mas por favor, não peques mais. Esses trabalhos, essas questões, esses problemas de ordem sexual da natureza humana é antigo. Sodoma e Gomorra foi destruída por causa disso. Então nós não vamos evitar que essas pessoas não existam. Agora, se vão existir, como tratar da situação? Como é que os nossos filhos andarão na rua? Eu hoje moro em Belo Horizonte, como os irmãos sabem, já há 5 anos morando em Belo Horizonte. Eu morei quase 2 primeiro em Viçosa, já frequento Viçosa há 20 anos. E nesses últimos 5 anos, em Belo Horizonte, Minas Gerais é mais conservador, né? É um pessoal do quietinho, né? Aquele pessoal mais meio interiorano mesmo, até mesmo dentro de Belo Horizonte tem esse aspecto rural da própria cidade. Eu já vi alguns casais se beijando em metrô, cafeteria. Às vezes eu preciso ir numa biblioteca que fica numa das praças principais. Aquela praça ali é lugar de todo mundo, de convivência de todo mundo. Então eu já vi. E não é muito interessante ver 2 homens se beijando, 2 mulheres se beijando. Não é muito interessante. Agora, a que ponto que é a influência deles sobre nós? Qual, na sociedade brasileira, eu acho que eu trouxe alguns exemplos, não vou falar todos, porque senão redundaria um tempo maior. Qual o medo dessa influência sobre nós? Por que este temor? Qual o poder que ela exerce da influência homossexual? E a nossa influência, qual o poder que ela exerce?
como nós estamos vivendo? Nós não somos o sal da terra, nós não somos a luz do mundo? Os nossos frutos não são o do Espírito, com E maiúsculo, do Espírito de Deus? Não deveríamos ser mais influentes do que eles? Na verdade, este temor remete a um problema em nós mais do que neles, que é a nossa frágil identidade cristã. O mundo é o mundo. Não é porque alguém mora na favela, do lado do traficante, que ele vai ser traficante. A gente sabe dos riscos das pessoas que moram em comunidades com seus perigos, mas isso não significa que todo mundo está fazendo a prática do narcotráfico. Qual o medo que eu tenho do meu filho olhar um homossexual se beijando? Eu tenho que protegê-lo, andar na rua, cobrir a visão dele, do meu filho de 5 anos, de 6, de 7? Ou a nossa influência cristã tem que sobressair sobre essa? No momento que eu estava refletindo sobre isso, eu tenho refletido há muito tempo, eu comecei a meditar. Falei, gente, está se falando tanto no assunto, mas e a nossa autoridade como cristãos? E a nossa influência, como diz a palavra, nós somos luz do mundo, sal da terra. Amai ao outro como a ti mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas. Você é luz, ainda que coloque a sua lâmpada lá no alto do monte, debaixo de uma cama, a tua luz, ela vai sair dali, ela vai iluminar. Ela, de alguma forma, ela tem que ser maior do que a do outro. Então, o problema do mundo, ele sempre existirá. E a gente, se puder fazer um levantamento histórico, você, cada um aqui, do seu tempo de vida, do que nós já vimos na sociedade, que aquele vai e volta, né? Em que entra um ápice, uma cultura, um momento, um movimento, depois sai, entra outro, sempre indo desacordo à nossa prática cristã, sempre indo em confronto à palavra de Deus. A gente sempre vai lidar com isso. Então, como lidar com isso? Como ser maior do que eles? Como é que meu amor pode influenciar mais do que o pecado deles? Eu quero chamar todos nós aqui, nessa manhã, para essa intimidade com Deus e se questionar diante do Senhor. Senhor, onde é que está a minha influência, tal forma que seja maior do que o pecado dele? Até para que a minha influência de amor e de misericórdia atinja ele também. Não por um discurso moralista, mas para uma vida que realmente eu vivo, eu prego, eu sou. E isso vai gerar um impacto. Tem que gerar o impacto. Eu me converti em 1987. Aí eu fui para o seminário em 1900 e... Eu fiz o seminário de missões em 90. Aí em 93 eu estava entrando no seminário teológico. Aí a gente vai para seminário, né, Robério? Tem que ir para a biblioteca. Então vai a Miriam frequentar a Biblioteca Batista do Sul, que é uma das melhores aqui para nós no Rio de Janeiro. Biblioteca Batista do Sul. Então estava sempre lá. E de vez em quando, isso em 93, 94, eu vi uns estudantes um tanto quanto estranhos do seu comportamento masculino. Que parecia mais uma menina, mais uma moça do que um rapaz. E eu via isso dentro do seminário. Desculpa porque eu falei o nome do seminário, mas isso remete a todos. E eu ficava observando aquilo, eu falei, mas como entrou aqui, como assim? Eu nova convertida, porque de alguma forma era nova convertida, tinha mais ou menos 6 anos. Gente nascida e criada na igreja, que entendeu a vocação ministerial, o chamado de Deus, e foi para um seminário, morar no seminário, ser aluno interno. Mas eram verdadeiras panteras. Qual a influência que esse rapaz recebeu, nascido e criado na igreja, tocando os órgãos da igreja,
trabalhando com o povo da igreja, vai para um seminário cristão protestante, qual a influência que esse rapaz recebeu? Aí eu teria que fazer um histórico da vida da pessoa. Mas nós sabemos, né, irmãos? Porque você conhece alguns nascidos na igreja. E que hoje são, e se declararam homossexuais. Qual foi a influência que essa gente recebeu? Se foram criados na igreja. Então, qual o medo que a gente tem dessas pessoas influenciarem mais a nós do que nós a eles? Qual o medo que nós temos do pecado que visita o mundo, em que diversos momentos históricos, os movimentos de pecado se tornam mais fixos, mais intensos do que outros, que ficam mais escondidos, depois esses escondidos é que vêm para o ápice, e aquele que estava no ápice fica mais escondido, e fica assim, a história da humanidade. Mas até que ponto o meu medo da influência deles, se não a minha fragilidade da identidade cristã, de entender que o que habita em mim e que me faz ter o fruto do Espírito é o próprio Espírito de Deus. Então tem que ser maior. Então a minha influência é melhor, ela é mais bonita, ela é mais saborosa, ela dá mais vida. Então eu não vou temer se os meus filhos andarem pela rua, ou crescerem, ou forem para a escola, ou qualquer outro ambiente, e de alguma forma ele assista a isso, porque quando ele chegar em casa, o pai e a mãe dele vivem dignamente um relacionamento de marido e mulher, que vai ajudar seu filho a querer também casar, a ver essa criança, meus pais são amorosos um com o outro, respeitam um ao outro, tem lá uma briguinha ou outra, mas se amam, são honestos, andam dignamente, quando vão na igreja e pregam, é a mesma coisa que eu vejo dentro da minha casa. Criança é criança, ela é dominada, ela é dominada, então nós temos que educá-las com as nossas obras e com a nossa fala. E a nossa influência sobre ela vai ser muito maior do que o beijo de 2 homens ou de 2 mulheres. E essa influência será muito mais saudável, a nossa, sobre esses que estão se beijando. Porque tem que sobressair, porque o degenerado, queridos, o degenerado é degenerado. Se ele ainda praticar uma boa obra, é incrível, glória a Deus. Está lá fazendo, plantando o que Jesus mandou plantar, talvez sem ele saber. Quantos ateus, inclusive, têm comportamentos extremamente éticos, respeitosos, mas não são crentes. Mas se praticarem alguma obra da degeneração, alguma obra da carne, está exatamente dentro do perfil. E quantos de nós que somos do Senhor também não devemos, de vez em quando a gente não dá uma prática da carne? Mas, como diz o texto, é essa luta dentro da gente para justamente sobressair o que é do Espírito, para que haja paz dentro de nós e todos que nos cercam, irmãos, e os que nos cercam que não são irmãos, para que venham se tornar irmãos. E a questão do homossexualismo, ela não é única e exclusivamente de uma época, de um momento, de um ambiente, de um país, ela está em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer situação. Eu vou deparar com isso a todo instante. Alguém chegou para mim e falou: Miriam, eu gostaria muito que os militares tomassem o poder no Brasil, porque aí os homossexuais iam acabar. Eu falei assim: eu acho que você não raciocinou aí o que você está falando. O que tem a ver militar com acabar com o homossexualismo, se tem um monte de homossexual dentro das Forças Armadas? Que está confundindo as coisas. A gente está pegando nojo pelo homossexual, ojeriza por eles, odiando os homossexuais.
temendo os homossexuais e a sua força de influência? Ou nós deveríamos ser mais revestidos do Espírito, revestidos desse gozo, dessa longanimidade, dessa misericórdia, dessa paz, dessa mansidão, desse domínio próprio, a ponto de vazar e chegar no outro. Francisco de Assis, quando ele surgiu no cenário da história, ele surge justamente no momento em que a igreja fazia a guerra contra os muçulmanos no Oriente Médio. Ele vai lutar no Oriente Médio também, ele vai entrar nas cruzadas, ele acaba adoecendo e vai dizer a história que ele negou. Tem um termo que eu esqueci agora do militar, se você lembrar, quando a pessoa sai, ela deixa, ele deixou e volta para casa, mas volta também doente, não quer mais retornar. Deserção. Aí, o que faz o Francisco de Assis, nesse momento, ele vai tendo os encontros dele com Deus. E ele, então, começa a mudar a sua maneira de ver o outro. Então, ele quer adotar a pobreza como estilo de vida, numa época em que a igreja era rica, forte, e quem entrava dentro da igreja era a nobreza. E ele vai lutar contra isso. Ele é uma voz naquele momento e alguns seguem essa voz. E ele, naquele estilo dele, ele influenciou aquela geração. Tamanha foi a influência de Francisco de Assis, que já tem 808 anos, o franciscanismo no mundo. Uma das irmandades mais fortes do mundo, ainda que seja católica, uma das mais fortes, pela força da espiritualidade que ele quis trazer, numa época que ele falou, é isso aí a igreja? Eu vou pelo lado oposto. É esse o mundo que a gente está vivendo? Eu vou pelo lado oposto, seguir o que Cristo mandou fazer. Não entrar nos discursos, nos embates violentos de intolerância, de arrogância, que acaba virando uma discussão de surdos, um debate de surdos, onde em vez de levantar pontes e criar oportunidade para as pessoas virem à igreja, conhecerem o amor de Cristo, o Cristo real, a gente acaba construindo muros. Em vez de construir pontes, a gente constrói muros. Eu não passo para lá, eles também não passam para cá. Mas eles também não enxergam a luz que é em mim, porque eu levantei um muro e esse muro não deixa passar a luz. Será que a gente pode, irmãos, pedir ao Senhor para que nos ajude? Na obra missionária, vocês aqui fazendo a obra missionária com trabalho social, faz evangelismo, vão às praças, vão em encontros, eu trabalhando com quilombola, com muçulmano, já conheci indígenas, em todos esses ambientes tem homossexual. Todos. Eu quando estive no Paraguai, a última vez em 2009, fazendo trabalho com os alunos de estágio com os muçulmanos em Foz, ali na fronteira com o Paraguai, quando nós adentramos o Paraguai, tinha uma tribo indígena que estava requerendo um determinado terreno, os guaranis, e dentro dos guaranis eu vi um travesti. Entre os índios guaranis do Paraguai, um travesti. Isso tem em todo lugar. E a gente parece que só está aqui no nosso meio, só está na nossa época. Eles estão aqui para nos afrontar. Eles estão aí porque estão. Mas o Espírito de Deus que habita em mim, esse é muito maior. E não para eu ser soberba, viu? Eu tenho Espírito, eu sou salva, vou herdar o céu, e você tem o espírito da carne, não vai herdar o céu. É para que ele olhe para mim e fale, me ensine sobre o seu Deus, me ensine esse caminho, me ajude a caminhar. Quando não era crente, eu tinha um amigo homossexual, a gente era muito amigo, da minha adolescência, dos 14 aos 20 anos. Com 19, entre 20, eu me converti.
ele também praticava a religião do candomblé, desde pequeno. Quando eu me converti, esse rapaz tomou um choque. Como assim você se tornou crente e tal? Quer dizer, a gente não vai mais falar bobagem, a gente não vai sair mais junto. Não. Falei, não, mas vamos na nossa igreja. Aquilo deu um choque nele tão grande. Ele foi na igreja comigo, para saber se eu não estava com problema. Aí foi na igreja, recebeu oração. Miriam, então nós não vamos andar juntos? Eu falei, não, eu gosto muito de você, mas eu vou vir mais à igreja. Se você quiser, venha sempre. Eu sei que por causa da minha ida à igreja, ele deixou o candomblé. Deixou tudo. Não conseguiu deixar o homossexualismo. Aí, tempos depois, aí eu fui andando mais no ambiente cristão. Ele se mudou, foi morar em outro país. Depois de um tempo veio para o Brasil. Nós nos encontramos. Ele falou, Miriam, esse negócio de santo, de imagem, eu não quero saber mais nada disso. Para mim é só Deus, só Jesus salva. Mas eu ainda não consegui largar o homossexualismo. E eu peço a Deus que só me ajude. Você vai deixar de falar comigo? Eu falei, mas é óbvio que não. A gente só não é mais tão amigo junto porque agora eu estou fazendo uma outra coisa que eu vivo viajando. O impacto tem que ser maior. E interessante que ele está sempre postando coisas a respeito de Jesus. Ah, Jesus vai fazer a obra, né, gente? Isso não cabe a mim. O que cabe é eu ser do Espírito, não permitir que a carne ganhe essa batalha, essa parada com o Espírito de Deus, para que a minha influência seja maior do que a deles. E eles vejam em nós não um povo arrogante que está se protegendo, que não gosta deles, mas que eles podem entrar aqui a hora que eles quiserem, que eles vão encontrar o amor, que talvez eles não encontrem lá fora, um amor verdadeiro, e podem encontrar na gente. Amém, queridos? Vamos levar isso para a nossa vida? Vamos fazer uma reflexão com Deus? Vamos pedir ao Senhor, nos ajude a olhar para esse tipo de grupo, onde a ênfase e os debates são tão calorosos, e a gente não tenha medo de que os nossos filhos de 5 anos vão ser influenciados por eles. Mas que os nossos filhos de 5 anos vão ser influenciados pelo Cristo que habita em nós. E pelo que os nossos filhos vêm dentro da igreja, porque a gente traz aqui para a igreja. Está lá as criancinhas, todas lá na escolinha dominical. É ali que elas estão recebendo a influência. Não é um beijo na boca de 2 minutos ou 10 segundos que ela vai ver. Ainda que em várias vezes, mas as muitas vezes que ela andar conosco e que seus pais forem exemplo para ela. E que todos nós, eu também como missionária, sou influência para a vida de todo mundo. Vamos ficar de pé e orar, queridos, por favor? Mas eu gostaria que um irmão ou uma irmã orasse por isso, sem temor. Não vim aqui dar bronca em ninguém. Eu vim trazer um assunto para a gente compartilhar. Falar que é uma coisa que está fervilhando para todo mundo. E a gente tem que permitir esse assunto vir à tona, não empurrar para debaixo da cadeira, nem ficar com medo dele. Mas saber que existe uma solução para esse assunto e que Deus está do nosso lado e que Deus ama essas pessoas. E quer também fazer com que eles conheçam o Espírito de Deus e conheçam os frutos do Espírito de Deus. Quem quiser orar, um irmão, uma irmã, por favor, fique à vontade.
Amém, queridos. Deus os abençoe tremendamente, Pastor Fábio.